Você já deixou de fazer alguma coisa porque você pensou assim: "Ah, eu não consigo. Ah, eu não sou capaz. Tem gente que faz melhor do que eu". Se isso já passou pela sua cabeça, se esses pensamentos já passaram pela sua cabeça, fica comigo aqui nesse vídeo, porque hoje nós estamos iniciando o episódio 2 da nossa série A Guerra da Mente. E hoje nós vamos estar falando justamente disso, a mentira de que eu não sou o suficiente. Essa é uma mentira que o inimigo coloca demais na nossa cabeça e a gente acaba acreditando. De tanta gente ouvir ou de tanta gente pensar, a gente acaba acreditando nessa mentira. E essa mentira de você acreditar que você não é suficiente, ela te trava. Ela te impede de você avançar e de você viver as promessas que Deus tem para sua vida. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo. Clica aí nos botões para ativar o sininho para vocês receber todas as nossas notificações quando a gente postar vídeo, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Nós estamos colocando esse vídeo no nosso canal, essa série no nosso canal. Você não pode perder. Então não deixa de se inscrever, de ativar as notificações, de deixar o seu like se você gostou, se você falou: "Esse vídeo é para mim. Eu tô sentindo Deus falar comigo, eu precisava ouvir essa palavra". Ela vai te destravar. Você vai sair dessa série com a cabeça transformada para viver o novo de Deus. Talvez você nunca tenha dito alguma dessas frases em voz alta. "Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não consigo. Tem pessoas que fazem melhor do que eu. Tem gente que é melhor do que eu". Às vezes você nunca declarou isso em voz alta, mas às vezes você acredita nisso aqui, ó, de forma silenciosa na sua mente. Você acredita nessas mentiras do inimigo. E hoje nós vamos estudar exatamente isso. Nós vamos eu vou te mostrar através, desse vídeo que essa fala, que esse pensamento não é de você, é o inimigo, porque uma das formas que Satanás ele mais gosta de agir é usando essa mentira. É uma forma antiga, uma tática antiga dele que ele usa já faz, ó, há muito tempo, mas ele ainda continua trabalhando da mesma forma, ele continua usando as mesmas estratégias. E hoje nós vamos estar falando exatamente sobre isso. Como ele usa essas mentiras de fazer você acreditar que você não é suficiente para te impedir de viver as promessas que Deus tem na sua vida. Sabe por quê? Porque a maior batalha que nós possamos enfrentar, que a gente enfrenta, não é ao nosso redor, é aqui, ó, na nossa mente. E o inimigo, Satanás, ele sabe muito bem disso. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Quantos sonhos você deixou morrer porque você acreditou que você não era capaz? Quantos projetos você deixou de concluir? Quantos sonhos Deus colocou no seu coração, propósito que Deus te chamou, o seu chamado, você deixou de avançar com ele por acreditar que não era capaz. Sabe por quê? Às vezes, o fracasso que você já viveu na sua vida, não sei se você já fracassou alguma vez, eu acredito que sim, porque todo mundo passa pelo fracasso. Esse fracasso, às vezes você está acreditando que você fracassou porque não tinha capacidade. A gente pensa assim: "Ah, eu fracassei porque eu não tinha muita capacidade, eu não sabia muita coisa", mas não, não é. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele faz a gente acreditar exatamente isso. Ele faz a gente acreditar aqui na nossa mente que nós nunca seremos capazes. E é isso que faz às vezes você fracassar, é você acreditar que você não é capaz. É uma mentira que o inimigo usa para te prender, para te impedir de você viver aquilo que Deus falou que você vai viver. E o inimigo, ele é tão esperto, ele é tão esperto, que ele sabe muito bem que ele não precisa prender os teus pés para te parar. Ele só precisa prender aqui a sua mente. Assim ele sabe que se ele prender a sua mente, se ele fazer você acreditar nas mentiras dele, duvidar das verdades que Deus colocou na sua vida, que Deus colocou no seu coração, que é aquilo que está na Bíblia, que é o que Deus fala sobre você, ele sabe que se você acreditar nas mentiras dele, duvidar das verdades de Deus, ele consegue te parar, ele consegue te prender. E assim, é assim que o inimigo trabalha. É assim que ele vai prendendo você, que ele vai te paralisando, que ele vai te confundindo, que ele vai te atrasando e não deixa você avançar. Uma das mentiras que o inimigo também usa bastante, eu acho que até que começa por aí, para te travar, é a comparação. A comparação, eu acho que começa tudo por aí. É você olhar para a vida da pessoa, é você olhar para aquilo que a pessoa está vivendo e começar a se comparar, começar a trazer isso para o seu mundo, para a sua vida e começar a pensar assim: "Ah, fulano fala melhor do que eu não sei falar direito. Ah, fulano sabe mais do que eu tenho pouco conhecimento. Ah,
ela tem mais recurso do que eu, para ela é fácil, ela tem mais recurso do que eu. Ah, eu nunca vou chegar lá, para mim é muito mais difícil as coisas, tá vendo? São pensamentos, são falas que às vezes você vai falando, ou que você vai pensando, que o inimigo coloca na sua mente e faz você ficar parado, porque com isso você fica parado, você fica travado. Todas as vezes que você olha para uma pessoa, que você começa a se comparar com ela, isso te paralisa. Porque você vai olhar para ela e vai falar assim, ó, não tem como, não tem como eu chegar lá, não tem como eu ser que nem aquela pessoa, não tem como, ela é muito melhor do que eu. E isso te impede de você falar: "Ah, não vou fazer mais isso não, eu vou parar, porque isso não é para mim, eu não sou capaz, deixa ela fazer, deixa o fulano fazer, deixa a Maria fazer para lá, porque a Maria fala melhor do que eu, porque a Maria faz melhor do que eu, porque a Maria tem mais recurso do que eu". A comparação, ela faz a gente esquecer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Lá em Gálatas 6,4 diz assim, ó: "Cada um examine os seus próprios atos". Por quê? Porque quando a gente vive olhando para o chamado do próximo, quando a gente vive olhando para aquilo que o próximo está vivendo, a gente acaba abandonando o nosso chamado. A gente acaba abandonando o nosso, porque todas as vezes que você olhar para o chamado de alguém, que você vê a pessoa ali brilhando, que você vê a pessoa ali no palco, que você vê a pessoa ali fazendo, aparentemente aos seus olhos melhor do que você vai abandonar o seu chamado, porque você vai começar a se sentir inferior, você vai começar a se sentir pequeno, você vai começar a se sentir incapaz, mas isso tudo porque você está se comparando. E a comparação, ela é uma mentira que o inimigo é uma forma que o inimigo usa de mentir e de te paralisar. Vou te dar um exemplo, Moisés. Moisés era um homem que se achava insuficiente. Depois você lê a história dele, tá lá em Êxodo capítulo 3 e no capítulo 4. Você lê lá, quando Deus chamou Moisés, Moisés começou a apresentar um monte de desculpas. Ele começou a dar para Deus um monte de desculpas. "Ah, quem sou eu? Ah, eu as pessoas não vão acreditar, eu não sei falar, envia outra pessoa", tá vendo? São desculpas que às vezes a gente também dá para Deus. A gente começa a pensar, quando Deus nos chama, a gente começa a pensar: "Quem sou eu? Eu não sei falar. Ah, envia outra pessoa no meu lugar, porque eu não sou capaz de fazer isso aí não". A gente sempre começa a arrumar desculpas para dar para Deus. Por quê? Porque a gente começa a se sentir insuficiente para o chamado que Deus nos deu. Mas quando Deus fala com Moisés, se você for ler lá em Êxodo 3,4, você vai ver que Deus, ele não responde Moisés exaltando as qualidades dele, né, que ele poderia falar assim: "Não, Moisés, você é bom sim, você tem unção, você tem um dom". Ele não responde Moisés assim, exaltando as qualidades dele. Deus, ele fala o quê com Moisés? "Eu serei contigo". É assim que Deus falou com Moisés, porque essa é a chave, essa é a chave. Deus, ele nunca disse que Moisés era incrível, né, ele poderia falar: "Moisés, você é incrível, vai sim Moisés, você tem unção, tá com você", ele não falou isso. A chave é essa, a chave é que Deus, ele está conosco. Deus estava com Moisés, e Deus também está com você. Ele vai estar com você onde você estiver, porque ele não, se ele te chamou, se Deus te chamou para fazer algo, se Deus te chamou, colocou um propósito no seu coração, ele não vai te chamar, ele não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, se ele te chamou, ele vai ser contigo. Ele vai te dar a direção, ele vai te capacitar, ele vai estar te guiando. A sua suficiência não está em quem você é, está em quem caminha com você. Quem caminha com você é o Senhor dos Exércitos, é o Deus poderoso, é o Deus que não nos desampara, é o Deus que nos ama, que nos guarda, que nos protege. É Ele que está conosco. Por isso que você não pode se deixar levar por essas desculpas, achando que você não é capaz de viver aquilo que Deus colocou no seu coração. O inimigo, ele usa muito a insegurança. Já reparou? Ele usa muita insegurança para paralisar o propósito que Deus colocou nas nossas vidas. E aí você começa a pensar que você não é capaz, você começa a acreditar que você, assim, que você não é suficiente, né? Você começa a acreditar que você não é suficiente. E aí, enquanto você acredita nisso, você não avança. Enquanto você acredita nisso, você não evangeliza. Enquanto você acredita nisso, você não empreende. Enquanto você acredita nisso, você não vive. Enquanto você acredita nisso, você não começa, você não consegue começar aquilo que Deus mandou você fazer ou aquele sonho que está no seu coração. Enquanto você acredita nisso, você não obedece, tá vendo? Tá vendo como que o inimigo, ele tem as estratégias dele, tem as formas dele de trabalhar para tentar nos impedir de viver aquilo que Deus falou que a gente vai viver? Para tentar travar a nossa mente?
É aquela famosa, assim, aquele medo da insuficiência, o medo, sabe, eu sei o que que é isso, é o medo da insuficiência, vai te gerar desobediência. Enquanto você tiver com medo de ser insuficiente, eu não sou suficiente, eu não sou capaz, você vai desobedecer a Deus, porque você não vai conseguir fazer aquilo que ele mandou você fazer. É como se fosse, assim, eh uma humildade disfarçada, vamos dizer assim, né. Você fica assim: "Ah, eu sou pequena, ah, eu não sei falar", sabe, aquela humildade disfarçada? Aí isso vai impedir você de obedecer, vai te travar, vai te impedir de você viver as promessas que Deus tem para na sua vida, porque existe uma diferença entre você reconhecer as suas limitações, porque às vezes a gente reconhece: "Não, eu reconheço as minhas limitações". Existe uma diferença entre você reconhecer as suas limitações e entre você usar elas como desculpa para não obedecer. Por isso, eu quero combater essas mentiras com você aqui nessa série, A Batalha da Mente. Nós vamos estar combatendo essas mentiras que o inimigo coloca na sua mente e te impede de avançar. Como que a gente faz isso? Como que a gente combate a mentira? Com a verdade. E aonde que está a verdade? Aqui, ó, na palavra. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é que limpa, que purifica. É ela que vai combater as mentiras que o inimigo tem colocado aí na sua mente e está te pedindo de avançar. E a palavra de Deus, ela nos diz assim, ó: a minha graça te basta. O que que isso significa? Significa que você pode não ter tudo, né? Às vezes você pode falar assim, ah, mas eu não tenho tudo. Mas você pode até não ter todos os recursos, realmente, às vezes nem todo mundo tem todos os recursos. Você pode até não se sentir preparado, porque isso acontece, realmente, às vezes a gente não se sente preparado, mas Deus, ele vai continuar sendo suficiente para você. Deus vai continuar sendo suficiente para que você venha viver tudo aquilo que ele tem para sua vida, todas as promessas que ele tem para sua vida. Às vezes a gente pensa assim: "Ah, Deus se esqueceu, Deus me abandonou, a minha vida não muda, tem anos que eu tô assim, tem anos que a minha vida é assim, tem anos que a minha vida não avança", mas não é. É essa batalha invisível que você passa na sua mente, que você enfrenta. Essas mentiras, ela vai te travar, ela vai te impedir de você viver as promessas que Deus tem para sua vida, porque todas as vezes que você tentar dar um passo para frente, todas as vezes que Deus te der uma palavra: "Vai, faz isso, faz aquilo", que Deus te der uma palavra e você tentar dar um passo, o medo vai bater na porta, a insegurança vai bater na porta, a comparação vai bater na porta, o medo da opinião das pessoas vai bater na porta. "Ai, o que que vão pensar, hein? Ai, se eu fizer isso, né, as pessoas vão falar de mim". Eles vão falar de você de qualquer jeito, porque as pessoas são assim. Mas você entende que o que você precisa é se livrar dessas correntes, desse peso, desse fardo pesado que você está carregando, e isso que está te impedindo de avançar? Por isso que eu tô aqui com essa série. Por isso que o Espírito Santo de Deus colocou essa série no meu coração para estar falando com vocês aqui sobre essa guerra da mente, porque é isso que impede. Às vezes não é motivação, né? Tem gente que pensa assim, o que eu preciso é me motivar, eu preciso de mais motivação, mas não é. Às vezes essas correntes, é esse peso que está te impedindo de você viver aquilo que Deus falou que você vai viver. Quer ver? Um versículo que eu gosto muito e que combate uma mentira que Satanás coloca na nossa mente? Filipenses 4,13. O que que Filipenses 4,13 diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que se a Bíblia está falando que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, por que que você acha que você não é capaz? Por que que você acha que você não pode? A Bíblia está falando, a palavra de Deus está falando que a gente pode todas, não é uma, duas, três coisas, é todas as coisas naquele que nos fortalece. Tá vendo como que o inimigo ele nos engana? Lá em Isaías 41:10, eu amo esse versículo é um consolo, esse versículo ele é eu vejo assim o próprio Deus falando com a gente nesse versículo. Ele diz assim, ó: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça". Por que que você teme tanto? Por que tanto medo? A palavra de Deus está falando: "Não temas que eu sou contigo". Você entende como que o inimigo engana a gente? Aí a hora que a gente vai dar um passo para viver aquilo que Deus falou com a gente, o medo bate na porta, a gente recua. Sendo que a Bíblia fala: "Não temas que eu sou contigo". Se Deus está com você, não tem por que você temer. Deus está com você, ele é maior do que tudo, ele é maior do que todos. Não tem por que você temer. Mas o inimigo ele vem com as mentiras dele disfarçada de verdade. Ele vem com aquelas mentiras. Lá em 2 Timóteo 1,7, ele diz assim, ó: "Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação". Olha que lindo isso.
Olha que lindo esses versículos que a gente acabou de ler aqui agora. Você entende isso? Que Deus ele não está esperando perfeição de você? A gente se cobra perfeição, a gente quer ser perfeito para começar. A gente quer falar bem, a gente quer ter recursos, a gente quer ter tudo sob o controle. Eu vou começar quando eu tiver tudo sob o meu controle. Só que isso nunca vai acontecer, porque Deus ele não está esperando de você perfeição, porque ele sabe que você não é perfeita, ele sabe que eu não sou perfeita. Ele não está esperando isso de nós, ele espera de nós disposição. Ele espera de nós que a gente obedeça, que a gente dê o primeiro passo, para que assim ele venha mostrar os próximos passos para você. Às vezes você está aí falando assim: "Ó, mas Deus me falou uma coisa e não falou mais nada". É claro, ele está esperando você dar o próximo passo. À medida que você vai dando os passos, que você vai dando um passo aqui, um passo aqui, um passo ali, ele vai te revelando o próximo passo. Mas se você dá um passo, parar, ficar esperada, não fazer nada, ficar ali só esperando, não vai acontecer nada. Porque Deus ele não quer sua perfeição. Para de achar que você tem que estar perfeito para fazer. Ele quer disposição. Uma ilustração que eu gosto muito é do lápis ou a caneta, né? Imagina aqui, já que eu tô com uma caneta na mão, imagina essa caneta aqui, ela tá aqui. Se eu deixar ela aqui parada sozinha, ela vai escrever? Não vai escrever. Mas se eu pegar ela, se eu pegar ela na mão e começar a escrever com ela escreve uma linda história, ela escreve uma história inteira. Você entende? É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. É assim que Deus ele faz. Nas mãos de Deus, você nas mãos de Deus, pessoas comuns nas mãos de Deus, elas fazem coisas extraordinárias. Pode crer nisso. Se você se deixar ser usada, se você se deixar ser guiada e conduzida por Deus, você vai fazer coisas incríveis. Porque ele vai estar contigo. Porque você pode todas as coisas nele. Porque ele não te abandona, ele não te deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Não deixa mais o inimigo agir na sua mente. Não deixa mais o inimigo atrapalhar você de viver as promessas que Deus tem para sua vida. Não deixa. Você tem poder, você tem autoridade para repreender esses pensamentos todas as vezes que eles começarem, ó, bater na porta. Aqui não, Satanás. Você tem autoridade para falar isso e repreender na hora. Eu não aceito esses pensamentos. A minha mente é a mente de Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Comigo não, Satanás. Repreenda na hora, não deixa para orar depois não. No seu pensamento mesmo, quando surgir aquele pensamento assim: "Ah, mas será que vai dar certo? Ah, eu tô com medo. Ah, eu não sei". Tá repreendido, tá repreendido. O o Senhor é comigo. Ele não vai me desamparar. Eu sou capaz. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não deixa para orar depois, não. Repreende na hora. Você tem autoridade para isso, para repreender na hora. E hoje eu quero te fazer algumas perguntas para a gente finalizar aqui o vídeo. O que você deixou de fazer por medo de não ser suficiente? Pensa aí. Ou anota, se você tiver um caderno, se você estiver acompanhando essa série, é até bom você anotar tudo que nós estamos falando aqui. O que que você deixou de fazer por medo de ser suficiente? Qual projeto que você deixou de prosseguir com ele? Qual sonho você deixou morrer por achar que não é suficiente? Outra, qual chamado você tem adiado? Deus ele tem um chamado para sua vida. Deus ele tem te chamado. Creio nisso. Qual chamado você tem adiado? Qual desculpa que você tem dado? Qual sonho Deus colocou no seu coração que você continua dizendo: "Ah, um dia, quem sabe, né? Ah, lá na frente, quem sabe talvez, né, daqui um ano, né, quem sabe talvez daqui 2 anos, quem sabe um dia eu vivo isso, quem sabe um dia eu compro, quem sabe um dia eu faço essa viagem, quem sabe um dia", sabe essa frase? "Quem sabe um dia?" Isso não vem de Deus. Você precisa crer e confiar naquilo que ele tem falado com você e nas promessas que Deus tem para sua vida que está aqui na Bíblia. Você precisa combater essas mentiras. E a gente só combate as mentiras com a verdade. Só combate com a verdade. Você precisa orar e falar: Senhor, me mostra onde que tá, qual mentira que eu estou acreditando e que está me impedindo de avançar. Que Deus ele vai te mostrar. Talvez Deus ele esteja apenas esperando de você um sim. Já parou para pensar? Às vezes Deus está assim, tô só esperando ela falar sim. Tô pronta, eis-me aqui, Senhor. Às vezes ele está esperando isso de você. E eu quero deixar também um desafio dessa semana. Na semana passada eu deixei um desafio. Já tá lá no vídeo passado, se você não assistiu, assiste, que ele também tá incrível. E essa semana eu quero deixar um desafio. Durante 7 dias, sempre que você pensar assim, ó: "Eu não sou o suficiente, eu não sou capaz", sempre que vir esse pensamento na sua cabeça, você vai declarar um versículo: "A graça de Deus me basta". Você vai falar isso: "A graça de Deus me basta".
Ele é comigo. Todas as vezes que bater esse pensamento na sua cabeça: "Ah, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou suficiente", você vai repreender esse pensamento. Não aceita. E você vai declarar assim, ó: "A graça de Deus me basta. Ele é comigo". Fala com fé, acreditando nisso, porque isso aqui é verdade, e não essa mentira que o diabo colocou. E aí você vai ler também, anota aí para você não esquecer, você vai ler Êxodo 3, Isaías 41:10 e Filipenses 4:13, tá. Então durante essa semana, você vai declarar, todas as vezes que vier um pensamento de que você não é capaz, que você não é suficiente, você vai declarar que a graça de Deus te basta e que ele é com você, e você vai estar lendo Êxodo 3, Isaías 41:10 e Filipenses 4:13. Você vai ver como que as coisas vão começar a destravar na sua vida. Deus é contigo, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida.